ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Hoje vamos começar nossa exposição, versículo por versículo, desta importante parte da epístola de Paulo aos Romanos. É importante lembrar exatamente o que Paulo está ensinando nestes versículos. Ele está dizendo que a morte põe fim à função da lei mosaica. A morte nos liberta das exigências e da escravidão da lei. Relacionado com o nosso estudo anterior, lembre-se das palavras de Paulo em Gálatas, quando ele disse: "Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão." Gálatas, capítulo 5, versículo 1. O crente foi libertado das correntes do pecado, portanto, ele não deve voltar ao pecado. Também foi libertado da lei, por isso não pode continuar escravo da lei. Aquele que foi justificado e está debaixo da graça está livre da lei, porque se ele continua preso à lei, estaria debaixo da ira de Deus. Graças ao Senhor, não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. No capítulo 6 de Romanos, Paulo disse 2 vezes que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, versículos 14 e 15. Bem, para poder entender melhor Romanos capítulo 7, vou dividi-lo. Creio que este capítulo tem 3 partes. A primeira delas consiste nos versículos de 1 a 6. E temos aqui um versículo-chave, que é o versículo 4. Para mim, fundamental. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Este é um versículo-chave, e a expressão fruto para Deus é a santidade prática, uma vida piedosa, ser como Cristo. Esse é o tipo de fruto que ele fala aqui. Este é o versículo-chave da primeira parte dos versículos 1 a 6. Em outras palavras, você nunca vai poder dar fruto para Deus enquanto está ligado ou casado com a lei. Há apenas uma maneira de dar fruto para Deus, é estar unido ao Senhor Jesus Cristo. Paulo usa aqui a palavra casado, nesta primeira parte. A segunda parte começa no versículo 7 e vai até o versículo 12. E nestes versículos, Paulo mostra o valor da lei. Bem, se a declaração inicial está correta, alguém pode dizer: muito bem, então a lei não é algo bom. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Por isso, Paulo continua até o versículo 12, justificando a lei e mostrando que a lei não é responsável pela nossa falta de fruto para Deus. A lei não é responsável pelo nosso fracasso em poder oferecer santidade para o Senhor. Mas o problema está em nós mesmos. Vemos isto nos versículos de 7 a 12. Depois, começando com o versículo 13 até o 25, ele apresenta outro tema. Ele mostra qual seria a nossa posição se estivéssemos debaixo da lei. O capítulo 7 repetiria o que já foi dito no capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Salvos inteiramente, completamente e perfeitamente glorificados. E como? Pela sua vida, através da vida do Senhor Jesus Cristo. Bem, aqui no capítulo 7 ele está falando sobre dar fruto. John Stott fez um comentário interessante sobre isso. Ele escreveu um livro no qual ele diz que há 3 atitudes possíveis em relação à lei. Atitudes apresentadas em primeiro lugar pelo legalista, em segundo lugar pelo liberal, que não se importa com a lei, e em terceiro lugar pelo crente que a obedece. Ele diz que o legalista é o homem escravo da lei. Ele pensa que a sua relação com Deus depende de sua obediência à lei e, ao mesmo tempo, busca ser justificado pelas obras da lei. Quando ele tenta guardar a lei, ele vê que a lei é dura e inflexível, um senhor rígido. Segundo Paulo, ele está debaixo da lei. Em segundo lugar, temos o oposto, o antinominiano, anti-lei, sinônimo muitas vezes da palavra liberdade.
Agora, esta é a pessoa que vai para o outro extremo. Ela rejeita completamente a lei e culpa a lei de todos os problemas morais e espirituais do homem. Ele é um indivíduo rebelde ao sistema. Depois, em terceiro lugar, temos o crente, que se submete e obedece à lei e mantém um equilíbrio. Ele reconhece a fraqueza da lei. Deus fez o que a lei, pela carne, não poderia fazer. A fraqueza da lei é que ela não pode nos justificar, nem santificar, porque por nossas próprias forças não somos capazes de obedecer à lei. Mas o crente que obedece à lei tem prazer na lei como expressão da vontade de Deus e procura, pelo poder do Espírito Santo, que habita nele, obedecê-la. Resumindo, o legalista teme a lei e é cativo dela. O liberal odeia e repudia a lei. O crente, que guarda a lei, ama a lei e busca obedecê-la. Portanto, nos versículos de 1 a 6, Paulo diz que a lei não tem mais domínio sobre nós. Essa é uma afirmação. A lei já não tem mais domínio sobre o Filho de Deus. Isto é o que Paulo ensina nos 3 primeiros versículos. Ele está dizendo que a lei não tem mais controle sobre o crente e diz no versículo 1, não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Essa é a terceira vez que Paulo começa perguntando, não sabeis vós. Essa expressão, não sabeis vós, é uma tradução com a mesma raiz do grego da palavra que significa alguém que não sabe. Deus não quer que o seu povo seja ignorante da verdade, por isso ele nos deu a sua palavra e espera que a possamos ler e saber. Não sabeis que fomos unidos a Cristo e esta união é real e vital? Capítulo 6, versículo 3. Não sabeis que por causa da nossa união com Cristo não podemos ser escravos do pecado? Capítulo 6, versículo 16. E aqui no capítulo 7, Paulo diz, não sabeis que a vossa união antiga com a lei é impossível por causa da vossa nova união com Cristo? Paulo aqui retoma a questão da relação do crente com a lei. A morte estabelece um limite para as exigências da lei. Você é libertado da lei através da morte. Agora, falhando em reconhecer que não estavam mais debaixo da lei, eles mostravam que não tinham uma expressão clara da lei e sua natureza. A lei somente pode controlar o homem enquanto ele está vivo. Paulo aqui está confirmando o que ele já tinha dito anteriormente, que o crente está morto para o pecado. Capítulo 4, versículo 15, porque a lei opera a ira. E depois, no capítulo 7, versículo 7, ele aumenta o nosso conhecimento sobre o pecado. Portanto, o fato de que estamos mortos para o pecado significa igualmente que estamos mortos para a lei. Nós não estamos mais ligados à lei, porque a lei é dada ao homem para regular sua vida presente, e nós estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Agora o apóstolo Paulo usa o relacionamento conjugal para ilustrar este ponto. Quero enfatizar aqui que a ilustração que Paulo usa em Romanos 7, 1 a 4 foi escolhida pelo Espírito Santo de Deus e é tão inspirada quanto o restante da passagem. É triste ouvir um pregador dizer que Paulo usa aqui um exemplo confuso, uma comparação pobre ou uma alegoria, e que esta passagem, na verdade, não se refere ao casamento. Bem, amigo, eu sinto muito, mas tenho que discordar firmemente em relação a este tipo de comentário. Esta é uma ilustração, sim, mas, sem dúvida, está ensinando algo. A ideia principal da ilustração, o relacionamento com o marido, é para ensinar que o crente não está mais sob a lei, mas nem com toda a imaginação possível, alguém pode excluir desta passagem o fato de que Paulo está ensinando o caráter permanente do relacionamento no casamento até um deles morrer. Isso é exatamente o que vemos aqui, o caráter permanente da relação matrimonial. Ele não está discutindo sobre o divórcio em Romanos 7. O divórcio não é o assunto principal destes versículos, mas eles ensinam sobre o caráter permanente do casamento. Versículo 2, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. A Bíblia é clara no seu ensino de que o casamento é algo permanente. Eu nunca li um versículo da Bíblia em que Deus aprova o divórcio. Você não vai encontrar um versículo no qual Deus aprova o divórcio. Toda a ideia do divórcio é completamente oposta ao plano divino do casamento. Deus, desde o princípio, planejou um homem para uma mulher, nada mais. O casamento é para toda a vida e o divórcio é um dos crimes mais graves da sociedade hoje em dia. Todo crente que deseja a vontade de Deus para a sua vida deve resolver esta questão e ter isso bem claro desde o início.
Eu sempre deixo claro quando aconselho casais ou qualquer pessoa que esteja pensando em casamento, que eles devem aceitar o que Deus diz sobre o caráter permanente do casamento. Caso contrário, é melhor que fiquem solteiros. A pessoa que pronuncia o voto até que a morte nos separe e logo depois contempla o divórcio é um mentiroso e um hipócrita. Lembre-se, Deus tem o contrato do casamento e Romanos capítulo 7 nos ensina sobre a permanência do casamento. Novamente quero dizer que Paulo não está falando sobre o divórcio aqui, mas esta ilustração contém uma verdade. Vamos ler novamente o versículo 2 e ver exatamente o que ele está dizendo aqui. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Agora, sem dúvida, eles estavam familiarizados com a lei do casamento, que dizia que o casamento era válido enquanto o marido e a esposa vivessem. Se o marido morria, a mulher estava livre da lei do casamento. Se, enquanto o marido vive, a mulher se casa com outro homem, ela é uma adúltera. Isso é o que a Escritura está dizendo no versículo 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Sei que esta é uma ilustração relacionada à lei, mas não deixe de dar menos importância para a ilustração que o Espírito Santo colocou aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo escreveu o que o Espírito Santo lhe disse para escrever. Portanto, os judeus conheciam esta lei, assim como os gentios. Se o marido morrer, a mulher fica livre da lei do casamento, e ela está livre para se casar novamente sem violar a lei do casamento. A lei só é eficaz até a morte. O casamento deveria ser o maior exemplo. Jesus disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19, versículos 5 e 6. Agora, estas palavras do Senhor trazem a ideia do caráter permanente do casamento. Existe uma unidade no casamento que nada, somente a morte, pode separar. O voto de casamento diz assim, até que a morte nos separe. Quando um dos cônjuges morre, o outro fica livre para casar. A ideia básica dessa passagem reside na declaração legal de que a morte cancela todas as obrigações, mas tenha em mente uma coisa, que a lei é vigente. Todos os dias da tua vida. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 2. Aqui onde eu moro temos certas leis. Se eu morrer, eu não estou mais preso a estas leis. Da mesma forma, lemos em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 2, que você deve guardá-la todos os dias de sua vida. Mas é claro que você não pode obedecê-la quando estiver morto. Quando a lei do casamento foi criada no Jardim do Éden, em Gênesis 2:24, a morte não existia, porque o pecado ainda não tinha entrado na humanidade. No entanto, Deus advertiu Adão e Eva em Gênesis 2, versículo 17. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O casamento se limita apenas a esta terra. Lembre-se que o Senhor Jesus disse, porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Quando um cônjuge deixa este mundo, não está mais ligado pela união do casamento. Por isso, podemos dizer que a morte abre o caminho para uma possível nova relação. Por quê? Bem, porque a viúva cujo marido morreu já não é mais esposa. Ela não está mais sujeita à lei do marido. Ela está morta para a lei. Agora, alguém pode dizer, mas não foi ela que morreu, mas seu marido. Mas como Deus disse que seria uma só carne, Gênesis 2:24, quando o marido morreu, a esposa morreu com ele. No momento que o marido morreu, a mulher deixou de existir como a esposa aos olhos da lei. Ela vive como mulher, mas não como esposa. O marido morreu. Ela não está mais unida ao seu marido. Agora também funciona o contrário. A esposa pode morrer e então o marido fica livre para casar-se novamente. Quando o marido morre, sua esposa já não tem mais obrigações em relação a ele. É simples. A morte cancela o contrato do casamento. Observe, eu não disse que a mulher morreu, mas a esposa. Através do casamento, eles se tornaram um. Se um deles morre, ambos morrem em relação ao casamento. O apóstolo acaba de enfatizar isto no capítulo 6, o fato de que os crentes que estão em Cristo estão mortos. Versículo 4.
de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Romanos 6,6, o nosso homem velho foi com ele crucificado, e por causa de nossa união com Cristo, estamos mortos em sua morte. A diferença da morte de Cristo é o fato de que ele ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. Por isso, sua morte não rompe a nossa união com ele. Não se esqueça que Cristo ressuscitou e nos ressuscitou juntamente com ele. Efésios 2,6. Isso significa que a nossa união com Cristo é eterna. Mas, na ilustração de Paulo, o marido não ressuscitou dos mortos, portanto, o casamento foi dissolvido. E meu ponto é que, quando o marido morre, a esposa morre para a lei do casamento. Muitos anos atrás, quando fui pastor em Detroit, ensinei o livro de Romanos na igreja, na escola dominical. Durante este tempo, juntamos as classes, e uma das classes, da senhora Butler, se sentava nos primeiros bancos. Todos tinham uma Bíblia e um caderno em suas mãos para anotação, e a professora dava um prêmio para aqueles que fizessem as anotações. Eu estava ensinando Romanos, capítulo 7, li os versículos e, antes de fazer qualquer comentário, chamei uma menina de aproximadamente 2 anos e perguntei se ela poderia ficar de pé e ler Romanos 7, versículos 1, 2 e 3 em voz alta. E ela assim o fez. Depois que ela leu, eu perguntei: suponhamos que o pastor Strauss conheça outra mulher e goste mais dela do que gosta da senhora Strauss. E ele decide que quer se casar com esta segunda mulher. Agora, segundo os versículos que acabamos de ler, o que você diria? Essa menina de apenas 12 anos leu os versículos novamente, pensou um momento e disse: você pode se casar com outra mulher depois que a sua esposa morrer. Bem, era uma menina de apenas 12 anos e ela compreendeu. E se ela compreendeu, você também pode compreender. Não é preciso um diploma universitário para entender esta verdade. A morte dissolve o casamento. Eu sei que existem homens e mulheres que têm 2 ou 3 esposas e dizem cristãos. Eu sei que existem homens e mulheres que têm 2 ou 3 esposos e esposas e se dizem cristãos. Eu conheço alguns, mas isso não é certo. A morte dissolve o casamento, somente a morte. Esta é a ilustração. A aplicação está nos versículos 4, 5 e 6 que vamos ver no nosso próximo programa. Obrigado por ouvir o estudo de hoje. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.